E aí galera, tudo bom? Aqui é o Eduardo, estou aqui de volta com a quarto vídeo do Tetris. Até o último vídeo nós tínhamos feito as pecinhas, elas descerem, ficarem paradas no fundo ou em cima de outras pecinhas. Assim que ela desce, cria uma outra pecinha e vai descendo. A partir de hoje nós vamos fazer a função de vira. Então é uma função que rotaciona a pecinha quando a gente aperta algum botão. Mas vamos nessa. Então vamos aqui para a tela do computador. Aqui está o código que nós tínhamos feito da última vez. Então nós vamos fazer essa função vira, certo? Vamos descomentar aqui e vamos criar. Eu fiz aqui um esquema de como que funcionaria. Imagina que a gente tem uma grade aqui da pecinha em que ela é 3x3. Tá bem feio aqui que eu fiz com o mouse, mas acho que dá para ter uma noção. Então, cada um desses elementos aqui seria um índice de um vetor. Então, na linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, e assim por diante. O que vai acontecer com as peças? A gente tem que rotacionar as peças de um jeito que o que aconteça. O 0 que está aqui em cima, ele vai ficar aqui embaixo no lugar do 6. O 1 que está aqui, ele vai ficar no lugar do 3. O 2 vai ficar no lugar do 0. O 3 ele tem que ficar no lugar do 7. O 4 vai continuar no mesmo lugar. O 5 vai no lugar do 1 e assim por diante. Então, a gente vai rotacionar isso. E a gente vai fazer um fórum um pouquinho diferente para conseguir fazer isso. Vou deixar aqui de lado esse desenho para a gente ir se baseando nele. Então vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma cópia do vetor grade para eu preencher. Então eu vou copiar de um vetor para o outro. E depois, quando esse vetor aqui, que é o rotacionado, estiver certinho, eu vou jogar nesse vetor. Então o que eu vou fazer? Vou colocar linha range self.size, que é o tamanho da gradezinha da peça, para coluna em range self.size. O que vai acontecer? Nós temos que pegar o primeiro elemento, linha, né? Vamos só fazer... esqueci de fazer a cópia. Fazer aqui uma cópia que vai ser igual a... Vou criar o vetor aqui do jeito que eu tinha feito a grade do tabuleiro. Então, 0 para ir no tamanho da peça. Size. E isso aqui para J no tamanho da peça. Certo? Então a minha cópia vai ser uma matriz do mesmo tamanho que essa aqui em cima e com a mesma dimensão. Se for a de 4x4, também vai ser 4x4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro elemento da grade, então self.grade linha e coluna. Nesse caso ele vai estar acessando 0, 0. E onde eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar no lugar do 6, certo? Que será... Vamos só pensar como que ele vai crescer. Eu vou ficar na primeira linha aqui, nesse loop, e eu vou mudar as colunas. Então vou aqui no 0 e vou mudar a coluna. Vou mudar a coluna. Enquanto aqui embaixo eu vou ter que mudar a linha, porque o 0 vai ficar aqui embaixo. Aí depois eu tenho que subir uma linha e a coluna vai permanecer igual. E aí eu vou subir mais uma e a coluna vai permanecer igual. E outra, os dois vão começar com um 0, 0. Só que aqui embaixo eu tenho que começar com 2, com o limite, o tamanho dessa grade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui a cópia. Então a gente vai estar alterando aqui a coluna, enquanto no outro a gente vai alterar a linha. Então embaixo tem que ficar alguma coisa parecida com coluna, no lugar da linha. Então eu vou fazer o tamanho, porque no caso vai ser igual a 3.
3, isso vai ser igual a 3. Só que os meus índices vão até 2. Então, menos 1. E aí eu vou subtrair também a coluna. Porque a coluna vai começar de 0, vai subir para 1. Então, se eu fizer 0 no caso, né? Se eu fizer 2 menos o 0, 2 aqui no caso seria 3 menos 1. Menos 0 é igual a 2. Se eu fizer 2 menos 1, quando subiu a coluna, então isso aqui vai dar 1. Então a minha linha vai estar no 0, então a mesma coisa que eu falar, que eu vou estar na linha 2, na coluna 0. E aí vai ficar certo esse for. Então, vou colocar aqui menos a coluna. E a linha vai ser a mesma coisa, porque, aliás, a coluna será igual à linha, porque a minha linha eu vou descendo, a minha coluna eu vou subindo. Então, ele vai ficar linha. Então, teoricamente, com esse loop, a gente gira a peça. Entretanto, a peça não pode girar de qualquer maneira. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, vou colocar aqui, imagina que eu tenho aqui uma outra cor, vou colocar aqui um vermelhinho, e eu tenho aquela minha pecinha, aquela pecinha que é um T, que ele é esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, nossa, tá horrível, esse quadrado. Quando ela girar, ela vai girar tudo, né? Ela vai ficar aqui no 7, 4, 1 e 3. Então, vai girar desse jeito. Se, por um acaso, eu tiver alguma peça aqui no 7, não vai poder girar, porque ele vai colidir com alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa minha cópia e verificar na minha grade se tem alguma peça naquela posição. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Como eu vou verificar com a grade, eu preciso ter aqui a tela. Vou passar a tela que eu estou usando. Então, vamos lá. Vamos verificar se a cópia colide com algo. Isso aqui a gente só copiou, fez a cópia, girando a peça. Eu fiquei olhando para ver se ainda estava gravando. Então vamos lá, verificar se a cópia colide com algo. Então vai ser mais ou menos parecido com esses códigos aqui de baixo. Deixa eu descer um pouquinho essa janela. Vai parecer um pouquinho com esse código aqui de baixo, onde eu verifico se, quando eu girar, ele vai tanto estar na altura necessária, quanto se ele vai colidir com alguma outra peça. Então vou até copiar esse elemento aqui. Vou copiar. Então vamos ver aqui, ó. Para ir, vou colocar aqui de novo, linha, coluna, no tamanho. Vou só substituir aqui e a gente já pensa. Linha e coluna. Então, linha e coluna. Vamos começar aqui. Vamos ver se esse aqui vai colidir com alguma coisa na tela. Então, se a grade, no caso aqui eu vou utilizar a cópia, porque eu estou verificando a posição da cópia. Se a cópia, essa posição aqui, linha 0, coluna 0, vezes aí a posição em que a peça está. Então a posição no x e no y, na verdade, em que essa peça está. Vai verificar se a altura dá certo. Mais 1. Agora aqui no caso não tem mais 1. Por quê? Porque eu não estou descendo a pecinha, eu estou só girando ela. Então eu só preciso verificar se essa pontinha aqui, ela vai... Imagina que o chão está aqui, ó, nessa linha. Quando eu girar essa pontinha aqui, teoricamente vai ficar no 7 abaixo do chão. E eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou verificar se só o y dela mais o i, ela é maior ou igual à altura. Se for maior ou igual à altura, então não gira, não acontece nada, retorna.
Ou do contrário, se a peça cópia for igual a 1, ou seja, eu não estou olhando esse 0 aqui, né? Porque se esse 0 girar, esse 0 vai para o 6. Se no caso tiver uma pecinha aqui, quando esse 0 for para o 6, não tem problema, porque ele não vai pegar nada. Isso aqui não é parte de uma peça. Então não vai ter problema. Então se o 3, por exemplo, for 1, aí eu preciso verificar, certo? Então se ele for igual a 1, que aí eu verifico, e a tela na grade, na posição, tiro mais 1 porque eu não estou verificando abaixo. E a posição X, só que essa aqui não é a grade. Se a posição tal e a posição Y e X estiverem forem diferentes de 0, ou seja, se tiver alguma coisa, então retorna 0. Do contrário, se nada disso acontecer, ou seja, ele não retornar, não sair da função, então eu vou transformar o vetor, aliás, vou copiar a cópia, estranho, né? Para o self.grade. Vou copiar para a grade da peça. Então, como que eu vou fazer isso? Para linha no range self.size, para coluna no range self.size, eu vou fazer com que a self.grade linha coluna seja igual a cópia linha coluna. Aí no caso vai ficar a peça girada. E aí eu dou um return 1, que significa que eu consegui girar a peça. Apesar de que se eu não conseguir, esse return eu imagino que não seja necessário aqui embaixo. Mas de qualquer forma, então a gente faz uma cópia, copia a peça girada, verifica se essa peça girada encaixa no lugar onde a peça deveria estar, e se encaixa, ela fica naquela posição. Então a gente já fez o movimento de girar. Agora a gente precisa dar o bind nesse movimento. Então a gente vai vir aqui embaixo na classe game e vai descomentar essa função gira. O que essa função gira vai fazer? Ela vai pegar a peça P e vai dar um vira. Vai passar para ela o T, que é a tela. Deixa eu ver se não faltou nada, se é isso mesmo. Vira com a tela, certinho? Criei a função. Vou criar um bind. Tá passando ambulância aqui do lado, não sei se dá para ouvir. Up, ou seja, quando eu clicar na tecla para cima, eu vou chamar a função gira. Vamos ver se vai funcionar? Deixa eu abrir aqui o terminal. Vamos lá, hora de cruzar os dedos. E, como sempre, deu algum problema. Vamos lá, linha 33. O que deu? Sintaxe inválida. Vamos lá para a linha 33 e ver o que aconteceu. Vamos ver se eu não esqueci nenhuma indentação errada. Para a linha no range self size, para a coluna no range self size, tem uma coisa legal aqui no Vim também, que eu posso pegar, selecionar o lugar em que eu quero e apertar um igual. Ele teoricamente identa. Aqui ele não está identando porque provavelmente deve ter algum... Ah, achei, ó. Ele está com esse caractere a mais. Então quando ele estava com esse caractere a mais,
ele estava como se fosse abrindo um vetor e eu não estava fechando. Então se eu vier de novo e der um igual, ele dentou, mas ele acha que essa parte aqui está dentro. Então eu vou jogar para cá. De novo. E mais uma vez. E mais uma vez. Agora eu acho que está certo. Vamos tentar? Aqui está, terminal. Aí. Vamos ver, apertar para cima. Opa, e não está definido. Eu provavelmente esqueci de definir alguma... deixa eu ver em que linha que deu. E não está definido na linha 35. Vamos lá para a linha 35, que eu provavelmente esqueci de... aqui está. O I é a linha. Então a cópia aqui... Ó, esse if aqui também é aqui para dentro. Só que esses i's aqui são linha e o j são coluna. Eu acabei não modificando esses elementos. Então o i é linha e o j é coluna. Será que vai dar agora? Vamos tentar. Ficando empolgado. Vamos ver. Opa! E a pecinha girando. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui em algum lugar. Vamos lá, descendo. Encaixou. Eu acho que está funcionando. Deixa eu... Ó! Ele tem um quadradinho a mais e ele não deixa vir mais pro lado. Achei uma falha. Vamos ver se aqui para esse lado tá certo. Para esse lado ele deixa aí. Então achamos mais um erro. Mas esse vídeo já está grande. No próximo vídeo a gente corrige esse pequeno erro. E a gente vai criar os diferentes tipos de peça. E criar a função aleatória que faz com que as peças venham de forma aleatória. É isso, gente. E até o próximo vídeo.